Nossa terceira aula aqui agora sobre dilatação térmica, né? Terceira aula sobre dilatação volumétrica, né? Continuação, né? Vimos aí a dilatação superficial e a dilatação linear, cada uma aplicada de uma forma diferente. Então, cada uma aplicada de uma forma diferente. Dilatação volumétrica, o nome já está falando, né? É aplicada para volumes, né? Para volumes. Então, você tem aqui uma figura que tem um volume inicial, essa figura aqui, esse cubo, né, o famoso dado, né, aquele dadinho, né, a figura geométrica dele é o cubo. E aí ele é aquecido, esse cubo, certo? O volume desse cubo é aquecido, ele tem um volume inicial, e depois que ele é aquecido, ele passa a ter um volume o que? Final, certo? Esse é o volume final. Lógico que a figura aqui está bem exagerada, né? Nós estamos vendo aqui que exagerou muito aqui o tamanho desse volume aí, porque não aumenta tanto assim não, gente. Nenhum tipo de dilatação, por exemplo, dilatação linear, vai aumentar 3 metros, né, quando você aquece. Não existe isso. Você pega uma barra de ferro, por exemplo, ela tem 1 metro, você aquece ela, aí ela vai para 1,5 metro quando você aquece. Não existe, né? É milímetros, né? A quantidade que vai dilatar é coisa de milímetro que a gente praticamente não consegue nem enxergar, né, o tanto que aumentou ali o seu comprimento. Certo? Dilatação superficial, quando aumenta a área. Então, é uma coisa mas muito pequenininha. Né? É uma área muito pequena que vai aumentar. Não é coisa que vai assim, né? Pão, ó, dilatou aquele negócio que você vai enxergar olho nu, não. Não é assim, não. Volume é a mesma coisa. Né? Você vai aquecer uma determinada substância. Gente, quando falar em dilatação volumétrica, pode ser tanto volumétrica associada com volume, certo? Volume mesmo, igual água, igual álcool, né, gasolina, líquidos, pode ser dilatação associada a líquidos, quanto para figuras geométricas, certo? Pode ser um dos dois, tanto para líquidos quanto para sólidos, certo? A dilatação volumétrica se aplica os dois aí. E o que é que eu vou contar? Então, como nós sabemos, né, quando se fala em dilatação volumétrica para sólidos, né, todos eles, né, vai ter altura, comprimento e largura, certo? Todo e qualquer tipo de dilatação que ocorre com volumétrica, se for para os sólidos, o que é que vai acontecer? Vai estar associado, né, vai estar relacionado com altura, comprimento e largura, porque são as 3 dimensões. E quando nós falamos em volumetria de sólidos, inclui essas 3 dimensões aí, certo? Então, dando continuidade aqui, ó. Então, o que é que vai ter em uma dilatação volumétrica? Né? Vai ter uma equação. E é uma equação semelhante à equação lá da dilatação linear e superficial. Então, nós temos uma equação para dilatação volumétrica, assim como as outras também têm. E o que é que a gente vai ter nessa equação da dilatação volumétrica? Gente, é a mesma coisa. São 3 equações, a gente vai ver a terceira equação aqui, que é tudo semelhante. Né? Uma é semelhante à outra, só vai mudar a letra, certo? O que é que nós temos aqui na dilatação volumétrica? Vamos ter aqui a variação da dimensão, né? Ou variação volumétrica. Vamos ter aqui a dimensão inicial ou o volume inicial. E, lógico, tem que ter variação de temperatura. Se não tem variação de temperatura, como é que tem dilatação? Não existe, certo? Então, é só isso? Não, está faltando o coeficiente. Assim como a dilatação linear teve o coeficiente linear, na dilatação superficial teve o coeficiente superficial, na dilatação volumétrica, lógico, vamos ter um coeficiente de dilatação volumétrica, certo? Então, a equação que vamos utilizar para resolver isso aqui é a mesma coisa. Tá aqui, você tem aqui um volume inicial, temperatura inicial. Depois que aquece essa figura aqui, esse sólido, ele passa a ter um volume final, olha que aumentou de tamanho, lógico, né, que é a dilatação, e uma temperatura final também, certo? E aí está faltando o que aqui? A característica do material.
Essa característica do material nós chamamos de coeficiente, certo? Nesse caso agora vai ser o coeficiente de dilatação volumétrica, certo? E aí chegamos nessa equação, uma equação que é semelhante às outras. Olha aqui, ó, ΔV, que é a variação do volume, é igual o coeficiente de dilatação. Eu posso até inverter isso aqui. Ó, eu posso colocar o volume inicial, né? Olha, ΔV, que é o ΔV, variação do volume. O VI aqui é o que? O volume inicial. E esse Y aqui é o que? É uma letra grega, que nós chamamos de gama. Né? Essa letra grega nós chamamos de gama e é o coeficiente de dilatação volumétrica. É ele que é a característica do material. É ele que determina o quanto o material vai aumentar e diminuir de tamanho. Certo? Então, e cada material tem o seu coeficiente de dilatação volumétrica. Certo? A água tem, a gasolina tem, o diesel tem. Eles têm lá o valor que eles vão aumentar de tamanho a cada X temperatura. E ΔT, variação da temperatura. Certinho? E falando em variação de temperatura, é a temperatura final menos a temperatura inicial. Lógico, a gente já sabe disso já. Certo, gente? Então, a equação é essa. Só lembrando aqui, ó, olha como é semelhante às demais. Ó. Essa equação é a equação da dilatação volumétrica. Olha essa equação aqui, dilatação superficial. É semelhante, gente. Só está mudando as letras. Lá era ΔV, aqui é ΔS. Aqui é beta, lá é gama, né? No caso é o coeficiente. O SI aqui é a área superficial inicial e ΔT é o tempo. Então, só está mudando a letrinha. Se eu pegar aqui, ó, e colocar lá, ó, você pegar aqui e colocar. Ó, aí, é semelhante. As equações são semelhantes. Aí. Tá vendo? Dilatação superficial em cima, dilatação volumétrica embaixo. Então, na hora de resolver, né, é fácil. Depende do tipo de... A dificuldade dos alunos nesse conteúdo é o que? É a parte da matemática, certo? Olha a dilatação linear aqui, ó. Deixa eu pegar a equação linear. Olha só, tudo semelhante. Qual a primeira que ó? As três equações, só muda a letra. É tudo igual. ΔL, variação linear, né, do comprimento, variação do comprimento. Aqui, variação da área superficial, variação do volume. Bom, LO, comprimento inicial. Só vou inverter aqui para ficar mais igual ainda. Ó. LO, comprimento inicial. SI, área inicial. Certo? E o VI, volume inicial. Aqui é alfa, beta e gama, porque são coeficientes. Um é coeficiente linear, que é esse alfa, coeficiente superficial, que é esse beta, e coeficiente volumétrico, que é o gama. E os três têm um ΔT. Não tem dificuldade isso aqui, certo? Não tem dificuldade nenhuma. Então tá aí o nosso conteúdo. São essas três equações. Tá faltando falar para vocês somente da relação deles três, certo? Que tem uma relação. O alfa, beta e gama tem uma relação. E infelizmente a gente vai ter que aprender a guardar isso aqui. Por quê, professor? Presta atenção, ó. Alfa, beta e gama. Não sei o que é isso. Não entendi ainda o que é esse alfa, beta e gama. Vou repetir de novo. Aqui, ó. Alfa, beta e gama. Tá aqui os três. O alfa, o beta e o gama, certo? Que são os coeficientes. Eles possuem uma relação, certo? Eles possuem uma relação. Qual é a relação? O gama, tá vendo aqui embaixo? O gama, né, que é o coeficiente de dilatação volumétrica, ele é 3 sobre 2 beta, certo?
ele vale 3 sobre 2 beta. Às vezes na questão ele vai te dar beta, que é o que? O coeficiente de dilatação superficial. Mas você precisa do gama. Então você vai pegar 3 sobre 2 e multiplicar pelo valor de beta, aí você acha o gama. Isso a gente vai ver nas questões. Só para a gente entender que tem essa relação aqui. E o gama, qual é a relação dele com o alfa? O gama é 3 vezes alfa, certo? Gente, tem outra forma de explicar isso aqui. Eu vou procurar não, tem outra forma, eu sei, né? Eu já mostro para vocês, certo? Então nós temos aqui alfa, né? O gama, que é esse y aqui, né? Que não é y, parece com y, né? É 3 sobre 2 beta, e o gama é igual a 3 alfa. Para que, professor, que eu tenho que saber essa relação? Eu tenho que saber porque nas questões ele vai falar disso aqui, ó, dilatação linear. Você precisa de quem? Desse alfa. Você precisa do alfa. Só que ele não vai te dar o alfa. Ele vai te dar o gama ou beta daquele material. Aí você precisa transformar. Para transformar, tem que saber essa relação aqui embaixo. Então, tem uma forma aqui que eu vou explicar para vocês, né, que é fácil de gravar isso aqui sem precisar decorar, de aprender. Aquela relação que eu falei de vocês, né, alfa. Deixa eu engrossar mais esse pincel aqui. Ó, o alfa, eu falei do alfa, do beta e do gama, os três. São os três coeficientes de dilatação. O primeiro aqui é dilatação linear, esse alfa, o beta superficial e aqui é o gama, que é volumétrica. Qual é a relação dos três? Presta atenção. Eu vou fazer um negócio aqui que é uma manha, é um macete para ajudar os alunos a não decorar isso. Professor, para que eu vou utilizar isso aqui? Presta atenção. Ó. Eu vou colocar aqui o número 1 igual ao número 2 igual ao número 3. E aqui embaixo eu vou colocar na ordem alfa, vou colocar aqui beta e vou colocar aqui gama, os três. Ó. Colocar 1, 2, 3 igual a tudo e colocar alfa, beta e gama nessa ordem. Professor, para que isso? Presta atenção. Ó, eu vou pegar 2 a 2. Vou pegar esses dois aqui. Foca nesses dois aqui, ó. Tá vendo? Tá aqui os dois. Vou pegar esses dois. Tá, 1 sobre alfa é igual a 2 sobre beta. O que é que eu posso fazer aqui? Como é que a gente resolve isso aqui? Eu posso fazer o meio pelos extremos. Ó. Esse vezes esse. E esse vezes esse. Como isso aqui é uma igualdade, isso aqui é uma fração, a gente faz o meio pelos extremos, coisa que a gente já sabe. Ficou o que aqui? Que beta é igual a 2 alfa. Olha que coisa massa. Beta é igual a 2 alfa. Professor, para que isso aqui, professor? Gente, vai ter questões que ele não vai te dar o beta e você precisa do beta, que é o coeficiente de dilatação linear. Ele vai te dar o alfa, que é o coeficiente de dilatação linear. Aí você vai pegar esse valor do alfa, multiplicar por 2 e você acha o beta. Acabou. É isso que você vai fazer. Certo? É isso que você vai fazer. Professor, mais? Tem mais? Tem. Vamos pegar agora aqui, ó, a relação de beta e gama. Ó, eu vou fazer um quadrado entre eles dois. Ó. Vou pegar a relação de beta e gama aqui, tá vendo? Beta e gama. Pronto. O que é que nós estamos vendo aqui? O que é que nós estamos vendo aqui? Ó, 2 sobre beta é igual a 3 sobre gama. Eu faço o meio pelos extremos. Esse vezes esse e esse vezes esse. Ficou o que aqui? Que 3 beta é igual a 2 gama. Então, se a questão estiver lá falando do beta, que é o coeficiente de dilatação superficial, e você precisar do gama, você vai usar essa equação aqui. Certo? Você vai usar essa equação. É a relação de alfa com beta. Certo? Professor, Opa! E aqui temos 1 sobre alfa e vamos pegar 3 sobre gama. Ficou o que aqui? Ó? Alfa vezes 3 vai ficar 3 alfa é igual a gama, ou seja, gama é igual a 3 alfa. A relação de gama com 3 alfa
é essa relação aqui, ó, gama é igual a 3α. Acabou. Essas três relações são três equações. A gente vai aprender a utilizar isso aqui no exercício. Quando a gente for fazer o exercício, a gente vai ver como é que isso aqui aplica. Certo? Mas de antemão, coloque na cabeça assim, ó. 1, 2, 3, alfa, beta e gama. Pronto. Na hora do exercício, a gente vai ver como é que utiliza isso aqui.